e o Espírito Santo nos dará a palavra. Senhor nosso Deus e Pai, tua igreja novamente se encontra clamando ao Senhor, desejando o Senhor Jesus Cristo receber da água viva, receber da palavra da verdade, Senhor. Temos fome e sede de justiça, desejamos, Senhor Jesus Cristo, receber os teus conselhos, a tua correção, a tua doutrina, receber os mistérios do teu evangelho, receber, Senhor Jesus Cristo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, Senhor. Nós cremos no Senhor e queremos continuar assim, crendo e perseverando e crescendo a cada dia, de glória em glória e de fé em fé. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, cada um dos seus pequeninos, para que recebam a palavra com alegria e possam, Senhor Jesus Cristo, sair daqui hoje meditando na sua palavra, que não sejamos roubados, mas que venhamos ser edificados pela tua palavra. É o que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Abram em Mateus, capítulo 12. Texto conhecido, verso 43. Vamos já direto lá. Aqui os fariseus tiveram ciência, né? Testemunharam um milagre de Jesus Cristo, quando ele cura no sábado. E aqueles homens pensaram assim: isso aí só pode ser o diabo, só pode ser um demônio, porque não está cumprindo a lei, porque não está guardando o sábado. E começaram a combater contra Jesus, né? E estavam ali naquele momento duvidando do poder de Deus, né? Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, depois ele dá um ensinamento, né? Vocês podem até falar contra mim, né? Mas tem um pecado que não tem perdão, né? É contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. E aí a sequência do texto chega nesse ponto, né? No verso 43. Vamos dar uma lida nesse texto. Mateus 12, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração perversa, geração má. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele, com essa passagem aqui, ele traz uma revelação e chama o homem de casa. Antes de Jesus, o homem era casa de demônios, de espírito imundo, né? Mas quando, tem um outro texto que diz, né, que quando o valente guarda a sua casa, né, ele está lá ocupando a casa e ele guarda ela com segurança. Mas se vem um mais valente, aquele valente não pode suportar o poder daquele que é mais valente. E o Senhor Jesus estava ensinando sobre o Espírito Santo, que é o próprio Deus em espírito, não é? É o mais valente. E o homem, então, ele passa a ser casa de Deus. Ele era casa de espírito imundo. Mas ele, tendo acesso à palavra do Evangelho, pela graça, ele recebe o dom de crer, não é? Um presente maravilhoso. E ele se entrega, ele crê. A palavra diz que ele recebe o Espírito Santo, né? Está lá em Efésios capítulo 1. Que tendo crido no Evangelho da salvação, tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo. O que acontece nesse momento? O espírito imundo sai. A casa de demônio se transforma em casa espiritual. Nós passamos a ser, então, casa de Deus, morada de Deus em espírito. E isso é maravilhoso, não é? É um mistério revelado por Jesus,
É uma graça do Pai grandiosa que nós recebemos, né? Então, os homens aqui estavam duvidando do poder de Deus, estavam achando que aquele poder ali se operava por demônios, né? E o fato é que hoje nós sabemos que se cumpre a palavra, né? O Senhor Jesus mesmo disse que os demônios se transfigurariam em anjos de luz, enganariam, se possível, até os escolhidos, né? Então nós vivemos tempos em que as pessoas são enganadas porque buscam ser enganadas, né? Alguém que conhece a palavra do Evangelho e que busca Cristo em espírito e em verdade não vai ser enganado por demônios, né? Mas esses homens não tinham o Espírito Santo, não tinham entendimento nenhum, não sabiam discernir a luz das trevas, né? E estavam ali criticando Jesus Cristo. Mas a palavra hoje não é o foco, né? Não é esse o foco da pregação do Evangelho. Vamos para Marcos, capítulo 5. Mas vamos ficar, irmãos, com o entendimento da situação do homem sem Jesus. A situação do homem, como nós lemos ali, né? Quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos, áridos. É uma figura, né? É como se, vamos dizer assim, que ele dependesse de um lugar, de água, vamos dizer assim, né? Nenhum ser vive sem água, não é? Então, o que quer dizer um lugar seco? É um lugar que para ele, é um lugar que não tem do que ele se manter, se alimentar. Então, ele se alimenta, né? Do que o espírito imundo se alimenta? Ele se alimenta do homem, ele se alimenta do mal, de fazer o mal, de praticar o que ele sabe fazer, né? Que é praticar o mal. Então ele fica procurando, ele não encontra. Então ele está em um lugar seco daquilo que ele tem sede, né? Mas aí ele diz assim, não, eu vou voltar. Estava bom lá onde eu estava, né? Eu vou voltar para lá. Mas se ele encontra essa casa vazia, então ele entra. E ele não vai querer perder, como ele já tinha perdido antes, aquele espaço. Então ele vai e traz consigo outros 7 piores. E o estado daquele homem passa a ser pior do que antes de ter conhecido Jesus. Isso é algo grave e terrível, não é? Então, por isso que nós nunca podemos perder o Espírito Santo. Nós nunca podemos correr esse risco. Porque o estado em que nós estávamos, um estado de trevas, um estado de morte, de escuridão, de indecência, de vergonha, de loucura, não é? É assim que nós estávamos. Cada um tinha um estado pior que o outro em algum setor da vida, mas todos nós estávamos mortos, não é? E em Jesus Cristo somos feitos novas criaturas. Como nós louvamos hoje, que nós queremos ser, não é, a expressão do amor de Deus. Não é? Nós queremos ser cartas vivas, nós queremos ser luz do mundo, nós queremos o Espírito Santo vivendo dentro de nós e fazendo da nossa vida uma vida que glorifica a Deus. Né? Então aqui, olha que esse aqui é um fato, mas ele também tem muita lição espiritual que nós podemos extrair dele. Verso 1, capítulo 5 de Marcos. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Então esse aqui não tinha tido ainda um encontro com Jesus. Tinha dentro dele um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Então ele era uma pessoa
que tinha um espírito imundo que deixava ele num estado que ele era perigoso, não é? Ele vivia nos sepulcros. Quem que vive num sepulcro, irmão? Quem está morto, não é? Quem está morto. Então, olha que figura. Então, ele não podia ser preso, não é? Que ele esmigalhava as cadeias, coisas que eram fortes, mas a natureza dele não estava limitada à carne. Tinha um demônio dentro dele que dava força e quebrava cadeias, né? Coisas que um homem nenhum conseguiria. E é o que acontece com muitos homens, né? Muitos homens fazem coisas que a gente duvida, a gente não acredita que um homem e uma mulher é capaz de fazer. Outro dia o pastor Silvio trouxe uma pregação, né? Que falou que uma mulher fez algo terrível com o filho, né? Não vou repetir aqui, mas aquilo ali só pode ser obra de um demônio, fazer algo tão terrível, não é? Então, irmãos, na sequência aqui, verso 5, e andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e fazendo mal para ele mesmo, né? E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Assim é o homem que não entendeu Jesus Cristo. Quando vem a palavra de Jesus, quando vem a salvação, muitas vezes ele quer correr, ele quer escapar, ele não quer Jesus. Ele não quer ser liberto. Ele quer continuar ali, mas não é ele. É o que está dentro dele. Né? É o que está dentro dele que está cegando o entendimento dele, cegando aquilo que pode enxergar a vida e a salvação. E era o caso aqui, né? Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 8, porque ele dizia: Sai desse homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e os anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com ele Jesus, e viram endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Glória a Jesus. Está vendo, irmãos? Então, quando esse homem tem um encontro com Jesus, o que se manifesta é o que está dentro dele, né? O que se manifesta é o espírito imundo que está dentro dele. Mas ele não é capaz de deter o poder de Deus. Ele não é o mais valente. Não é? A palavra fala que é o mais valente. Então, quando aquele homem é liberto, ele é transformado. Ele se veste, ele fica em perfeito juízo, ele já não é mais perigoso, ele já não é mais uma pessoa ruim, uma pessoa que põe medo, não é? As pessoas ficaram maravilhadas olhando para ele. Interessante é que os demônios, eles pedem permissão para Jesus. Jesus Cristo tem autoridade. Eles pedem permissão. E Jesus permitiu que ele entrasse nos porcos. Interessante, por que os porcos, né? Eu estava meditando nesse texto. Se a gente olhar para o judaísmo, o porco é um animal imundo, né? O judeu ele não se alimenta de porco. O judeu não sacrifica porco nos
nos seus sacrifícios, né, da lei, não sacrificava porco também, né? Mas o Senhor Jesus Cristo também usa em uma passagem a figura dos porcos, né? Não deis as pérolas aos porcos, né? Dando a entender que são aqueles que não têm condições de julgar o que é de valor, né? Ou seja, alguém que está possuído por demônios, né? Alguém que está possuído pelo espírito das trevas, né? Sem entendimento nenhum. Então, o que acontece quando os porcos são tomados pelos demônios, né? Eles se precipitam num abismo, eles caem na morte, nas trevas, né? Então, é um texto cheio de figuras, e a gente vê que nessa figura, aquele que estava totalmente afastado da comunidade, totalmente afastado do convívio, incapaz de conviver, né, com pessoas, era violento, era perigoso, era profano, vivia nu, né? Uivava, gritava, então ele fazia barulho, ele incomodava. Mas ele encontra com Jesus, e esse encontro com Jesus Cristo, o Espírito Santo toma posse daquele homem, e ele se enquadra. E as pessoas ficam espantadas. E essa é a realidade. É a realidade. Essa transformação, muitas vezes, a gente não enxerga. A gente está mal acostumado com o engano, com a mentira da religião, que diz que alguém que encontrou o Espírito Santo tem que ficar dando cambalhota, fazendo coisas espetaculares e fantásticas. Fantástico mesmo é ver um homem santo, uma mulher santa, num mundo tão corrompido e perverso, num mundo tão cheio de mentira, de pecado, de corrupção, de violência, não é? De todo tipo de malícia, de indecência. Isso é fantástico. É um homem e uma mulher que se veste de forma honesta, com um porte cristão, santo, né? Que da boca dele não sai mais palavrão, não sai mais ira, violência, agressividade, não é? Isso é um milagre. E a gente muitas vezes não percebe isso. A religião falsa, ela produz pessoas parecidas, não é? Então o diabo ele se infiltrou nas religiões e ele traz uma aparência nas pessoas. E às vezes a gente não percebe. Mas quem é atento percebe, né? E mais importa que você reconheça aonde você está pisando, o que você está vivendo, né? É o mais importante. A sequência aqui do texto, vamos continuar a leitura? Verso 16. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. Então, eu também dei uma pesquisada, né? Que é a pergunta que não quer calar: por que tinha tantos porcos, né? Se o judeu não sacrifica porco, e por que o judeu que não come porco tem tanto porco? Porque o porco não era do judeu, né? Essas terras aqui, elas são terras próximas de Israel, né? Vivia povos pagãos ali, né? E eles sim se alimentavam, né, de porcos. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio para os judeus, ele veio trazer a palavra para aqueles que tinham a lei, que estavam debaixo de maldição, né? E aquele gadareno, ele ficou lá no meio de Decápolis, 10 cidades, né?
E começou ali já contar as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus, né? Então, um homem que dava medo, um homem que era assustador, um homem que era profano, barulhento, né? Um homem que tinha tudo de ruim, um homem mundano, que nem os homens de hoje, né? São perigosos, mulherengos, profanos, corruptos, né? Tem pessoa que dá medo, não é verdade? Mas quando tem um encontro com Jesus é transformado. E aí ele passa de um homem que só fazia mal, que morava nos sepulcros, que estava morto em ofensas e pecados, condenado, não é isso? Ele tem vida e ele começa a levar vida para outras pessoas. Então, creia que essa obra do Espírito Santo já começou na sua vida. Já começou. Tinha também um espírito imundo dentro de você, dentro de mim. Tinha sim. A palavra fala que nós estávamos assentados na região e na sombra da morte. Nós que estávamos em trevas, vimos uma grande luz. Não é? Que luz é essa? Jesus Cristo. E vimos a sua luz, cremos na sua palavra. O Espírito Santo veio, venceu, expulsou o mais valente das nossas vidas. E nós estamos emitindo a luz de Cristo, nós estamos refletindo a luz de Cristo. Porque a luz não é nossa, a luz é de Cristo. A palavra tem a figura, né? Brilhar como astros nesse mundo, né? Por quê? Porque os astros não têm luz própria, mas eles emitem a luz do sol, o reflexo da luz do sol, né? A lua, não é? Ela não tem luz própria. A luz que você vê não é da lua, mas é do sol, né? Como uma figura, nós emitimos, refletimos a luz, na verdade, né? Refletimos a luz, que não é nossa, é de Cristo. Glória a Jesus. E para finalizar, irmãos, capítulo 9. Tem um outro endemoniado aqui no capítulo 9. Glória a Jesus. Vamos ler a partir do verso 49. Vamos ler só um pedacinho que já deu o nosso horário. Por quê? Porque a partir do verso 42, ele vai falando sobre os escândalos. Ele vai falando sobre deixar, não é, fugir do pecado. Se for possível, né, se a tua mão te escandaliza, corta. E ele dá o exemplo, né? É melhor entrar no céu sem a tua mão, sem o teu olho, sem um membro do seu corpo, do que ir para um lugar onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga, né? Então fala para a gente se atentar e ficar alerta para não perder a graça. Por quê? Por causa dos 7 piores, né? Porque se a gente cair no mundo de novo, se a gente por alguma razão afastar o Espírito Santo das nossas vidas, não é? Que situação nós ficaremos, né? E ele vai dizer no verso 49: porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Então o que é isso? Ser salgado com fogo. Porque naquela época se salgava a carne para não apodrecer. Quando você sacrificava um animal, você salgava aquela carne daquele animal, porque o sal tem esse poder de não deixar apodrecer, né? Então, a carne ela permanece ainda em condições de uso, né? Então, é uma figura para a vida carnal. Então, cada um será salgado com fogo, não é? E cada sacrifício será salgado com sal. Então, ele conclui, né? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Então, quer dizer que nós somos o sal da terra, né?
O sal da terra é aquele que não deixa a corrupção, né, apodrecer a carne, né? Por quê? Porque qualquer carne que você deixar ela no tempo, ela vai estragar muito rapidamente. As bactérias vão tomar conta, logo está cheirando mal, logo apodrece, cria bicho, cria mosca, fica um negócio horroroso, né? Mas quando tem um cristão lá, que é o sal da terra, então a corrupção cessa. É o sal na carne, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, aquele que não for salgado com o sal vai ser salgado com fogo. A corrupção dele vai parar, mas vai ser nas brasas do inferno, né? Do lago de fogo. Que nós sejamos salgados, né? Com a palavra, que a palavra purifique e mantenha cada um de nós vivos, não é? Saudáveis na fé, sãos na fé, né, irmãos? Então que essa palavra venha acrescentar em nós a obediência, venha acrescentar em nós a firmeza, reconhecendo que nós tínhamos o espírito imundo, mas que hoje temos o Espírito Santo, não é? Que nenhum de nós blasfeme contra o Espírito Santo, que nenhum de nós venha envergonhar, entristecer o Espírito Santo. E isso tudo a palavra diz, né? Entristecer o Espírito Santo. Ter o nome riscado do livro da vida. Já pensou? Não dá, né? Então vamos perseverar e vamos abraçar esta graça em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Vamos ficar